Olá, internet, eu sou Kaique, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o perigo de se acostumar a viver com pouco. Bom, todo trabalhador médio, assim como eu e você provavelmente, deve receber um salário mínimo, um pouco mais talvez, uns 2 no máximo, mais ou menos, né? Bom, eu conheço algumas pessoas que pagam suas contas, né, tudo em dia, e no final do mês sobra 50, 70. Eu já vi gente que sobrevive 30 dias com R$ 40, cara. Sabe, eu acho que isso é um pouco triste. Não que seja, nossa, tô condenando isso. Não, isso é a realidade das pessoas, sabe? E o que a gente não pode fazer é interpretar isso como normal, sabe? Entender que tá ruim, mas não pode aceitar isso como normal, como realidade, sabe? A vida acaba uma hora, você não vai viver para sempre. Ficar aceitando uma vida mais ou menos, uma vida ruim ali, não é algo bom, sabe? Bom, o que a gente pode fazer um pouquinho para mudar isso, né? Para tentar não viver apertadinho com aquele mínimo ali, com R$ 40 por mês para você passar 30 dias, sabe? É uma coisa triste, eu não acho normal que isso aconteça, mas é a realidade das pessoas, já foi a minha realidade há um tempo atrás, mas bom, hoje em dia, graças a Deus, está um pouquinho melhor. E eu quero ajudar você aí que está me assistindo também a sair disso, sabe? A primeira coisa que você tem que entender, tem que pensar que não é normal viver assim, sabe? Não é uma coisa boa. Mas você deve estar pensando também. Eu pago luz, água, aluguel, mercado. Como é que você acha que dá para sobreviver com mais? Claro que são necessidades básicas, nenhum ser humano vive sem nada disso. Mas, sabe, não tem como cortar o mercado, deixar de pagar a luz. São necessidades básicas humanas, ninguém vive sem isso. Seria hipocrisia minha falar para vocês: gaste menos no mercado, economiza na luz, não sei o que, gasta menos. E já é difícil, você não tem mais de onde cortar, sabe? O aluguel, por exemplo, ele é, dependendo do contrato que você tem, ele é reajustado quase que uma vez por ano, a 6%, se eu não me engano. E ele vai subindo todo ano, subindo sempre. E o salário mínimo não acompanha esse ritmo, não acompanha a inflação. As pessoas acabam se perdendo por 2 motivos: por falta de educação financeira e porque o salário mínimo, inegavelmente, não acompanha o ritmo com que sobe o preço das coisas. A gente vê por aí muita gente endividada, mas não é culpa dessas pessoas, sabe? Não é culpa dessas pessoas, que eu digo assim, porque o governo não oferece educação financeira em escola pública, isso é uma verdade, todo mundo sabe que não tem. E porque, pelo segundo motivo, os juros do país são altíssimos, a gente tem a maior carga tributária do planeta, sabe? Chega a 33,24%, se eu não me engano. Isso sem falar nos impostos sobre impostos. Por exemplo, quando a gente fala de... Vamos pensar numa produtora de energia elétrica. Segue o fio. O Brasil é composto majoritariamente por usinas hidrelétricas, ou seja, aquelas usinas que produzem energia elétrica através da água. Ou seja, vamos alinhar o seguinte pensamento: a energia é produzida na usina, da usina manda para a transmissora de energia, da transmissora de energia manda para as residências, certo? E nisso tem imposto sobre imposto, porque a usina também paga imposto para o governo para produzir,
ou seja, ICMS sobre... Deu branco, mas tá aí na edição para vocês verem. Aí nisso manda para a transmissora, que paga mais imposto para mandar para a gente. E quando a gente recebe o dinheiro para pagar a conta, a gente paga imposto de renda para ter renda, a gente paga imposto na conta de luz, certo? Sobre consumo. E ali já foi o que? 4 impostos que eu citei. O imposto da produtora, o imposto da transmissora, o imposto de renda que a gente paga para ter renda e o imposto que a gente pagou em cima da conta de energia. Ou seja, já foram 4 impostos aí, um em cima do outro. Tudo isso vai para o consumidor final. Por quê? Empresa não paga imposto. Você pensa... Kaique, mas o governo colocou imposto para a empresa pagar, não? Empresa não paga imposto. Se as empresas pagassem os impostos, seria inviável para o empresário, certo? Seria praticamente inútil empreender. Por quê? Não seria remuneratório, não seria compensatória a remuneração que seria obtida através da prestação desse serviço ou da venda desse produto. Por quê? Os custos iriam ultrapassar os lucros, ou seja, não teria por que empreender. Aí o que acontece? Quando uma empresa recebe alguma carga tributária, alguma coisa dessa natureza aí, elas transferem essas taxas, esses tributos para o consumidor final. Ou seja, elas não ficam com nada disso. Ou seja, vamos pensar. Quando a gente aumenta a taxa dos produtos, vamos pegar, por exemplo, as camisas. A gente aumenta a taxa sobre as camisas. O que acontece? Vamos supor que essa camisa aqui custe R$100. Aí vão lá, colocam o imposto de R$30 sobre a produção de cada camisa. Você acha que a empresa vai absorver esse imposto? Não vai. O que ela vai fazer? Vai pegar esse imposto, vai embutir no preço final do produto e nós, os consumidores finais, vamos pagar esse imposto. Ou seja, o imposto que era para ser para a empresa vem para a gente. O imposto sempre cai sobre o consumidor final, nunca fica para a empresa. Entende? Se o imposto ficasse para a empresa, seria inviável para produzir. Isso é ruim tanto para a empresa quanto para o consumidor final. Por quê? Devido à alta carga tributária, o nosso país ele não consegue, quer dizer, as empresas, né, não conseguem produzir produtos mais baratos, mais em conta para o consumidor final devido aos impostos. Ou seja, o que elas fazem? Colocam o produto, que é, no caso, o preço da produção, os insumos, matéria-prima, tudo aquilo que é necessário para ser feito, para ser construído o produto ou a prestação de serviço. Nisso, elas incluem o preço delas, incluem o lucro e incluem os tributos que vão junto. Ou seja, tudo é repassado para o consumidor final, nada fica para a empresa. Apesar de, na teoria, a empresa pagar o imposto, ela paga e recebe de volta depois, porque ela embute esse preço para o consumidor final. Eles repassam para o consumidor final. Ou seja, apesar de a teoria pregar que a empresa paga imposto, na verdade ela não paga nada, ela transfere para o consumidor final, paga o imposto e recebe o valor de volta do consumidor final. Ou seja, a gente pagou esse imposto para a empresa. Não houve nenhum pagamento de imposto na prática pela empresa, e sim por nós, os consumidores finais. Por isso que a taxação de qualquer produto, de qualquer natureza que tenha um consumidor final, nunca vai ser positiva, entende?
Mas, bom, galera, o vídeo foi esse. Muito obrigado por terem assistido até aqui.